Gente, boa noite para todo mundo aí. Hoje nós temos uma convidada muito especial na nossa live, tá? Que é a doutora Viviane Angelina, minha aluna querida. E Boa ela noite. vai ajudar a gente com as questões das dores, né? Qual o treinamento indicado, qual a atividade física indicada. Ô, Vivi, fala rapidamente para gente o seu currículo resumido, para a gente saber com quem que a gente está falando, né? Eu sou reumatologista, né? Sou formada em medicina aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz residência de clínica médica e de reumatologia na Santa Casa de Belo Horizonte, mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente sou professora de reumatologia aqui da UFJF e também presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia. E reumatologista da Reumatocenter, né? A clínica nossa privada aqui em Juiz de Fora. E aluna É da Paula. muito importante falar, né? Uma aluna aplicadíssima, super disciplinada, tá forte pra caramba. Temos 4 anos de treino já, né, Vivi? Isso. E tá indo muito bem. E a questão é a seguinte, Vivi, que eu queria te perguntar hoje. É muito comum, né? Eu que sou personal, trabalho com mulheres maduras. É muito comum a gente ouvir falar assim: ah, eu tenho um problema articular e eu não posso, tô proibida de treinar. E às vezes aquilo assim me dá uma angústia, me dá uma tristeza, porque eu sei o quanto que um treino de força, um treino bem aplicado, bem orientado, como que ajuda na vida da pessoa, através do ganho da massa muscular, de fazer um trabalho legal, né? O que você tem para dizer para gente a respeito disso? Isso é muito comum, né? Rotineiramente a gente recebe no consultório pacientes com as diversas enfermidades reumatológicas, né? As mais comuns, artrose, artrite reumatoide, osteoporose, uma delas, né? Que são patologias que são mais frequentes em mulheres. E aí, quando a gente aborda a necessidade do tratamento não farmacológico, né, que é tão importante quanto o tratamento farmacológico, a paciente já tem um receio e fala: não, mas eu não posso fazer atividade física. Um É, termo bastante comum que é utilizado é: eu preciso economizar minha articulação, eu é preciso isso aí. poupar minha articulação. Porque Isso aí. quanto mais tempo eu utilizar a articulação, mais eu vou piorar, eu vou ter dor. E isso é um conceito totalmente errado. No caso, por exemplo, se uma mulher vira e fala, não, eu tenho artrose, eu não posso fazer musculação. a, a paciente com artrose, ela uma Isso. vez fora da crise, né? Porque numa crise aguda de dor, né? Porque, por exemplo, uma paciente com artrose, uma paciente com artrite reumatoide, ela pode estar com o seu quadro clínico bem controlado, né? Então, essa fase é quando a gente indica a atividade física. Então, estando o paciente fora de uma crise aguda, se é uma paciente com dor crônica por causa daquela patologia, está indicada a atividade física, obviamente com um monitoramento. E qual o tipo de atividade física que você orienta? Porque é muito comum as pessoas fazerem. Primeira coisa que todo mundo pensa, né? Ah, eu tô com um problema, seja qual for. Pressão alta, às vezes artrose mesmo, às vezes uma hérnia de disco. Aí a coisa que manda a pessoa fazer, caminhada, né? E fala em musculação, aí a pessoa assusta. E eu até entendo, por um lado, essa postura de alguns profissionais, porque realmente a musculação nas mãos erradas, ela pode ser uma arma, né? Ela pode piorar a condição e tal. Infelizmente, hoje em dia, né, nas grandes academias e tudo, a gente não tem essa orientação, esse olhar, né, com atenção em cima do aluno, da pessoa e tal. Então, muitos médicos proíbem. E o que você acha desses casos? Vamos assim, vamos pautar, tipo, artrose. O que você acha dessa indicação do treino de, não faz uma caminhada, faz uma esteira, faz uma atividade física? Olha, a atividade física ela tem que ser muito bem orientada. Não é que uma paciente não pode fazer uma caminhada, não é que a paciente não pode fazer uma esteira, até pode e deve, né? Mas o treino de resistência é muito mais importante nessas eventualidades. Por quê? Porque a gente precisa proteger a articulação.
Como que a gente faz isso? Uma das maneiras mais importantes é o fortalecimento muscular, alongamento e fortalecimento muscular. É esse fortalecimento muscular que vai, de uma certa maneira, proteger a articulação que a paciente acha que, se ficar parada, vai estar economizando a junta, digamos assim, que é o termo que as pacientes utilizam. Aham. E esse treino de resistência aqui, gente, é bom frisar que quando ela fala assim, é um treino de força, né? Porque às vezes também, resistência, às vezes, as pessoas entendem como um treino aeróbico, de longa duração e tal, né? No caso da artrite, tem muitas pessoas que sentem muita dor, não conseguem subir escada. A artrite reumatoide é bem semelhante, são doenças diferentes, né? A artrite reumatoide é uma patologia bastante prevalente, acomete aí 1% da população, mais as mulheres, e acomete mulheres mais jovens, na faixa dos 20, 30 anos de idade. Já a artrose, ela não é uma doença inflamatória, ela é uma patologia degenerativa, né? Então, ela costuma acontecer a artrose primária, quando não está associada a outras doenças, em idade mais avançada. Então, na artrite reumatoide, por serem mulheres mais jovens, aí a questão da atividade física, ela às vezes fica mais fácil da gente abordar do que a paciente que tem uma idade mais avançada. Mas o conselho é o mesmo, sempre a realização de atividade física. Se a gente pega os principais guidelines, né, as principais diretrizes, tanto nacionais quanto dos principais órgãos internacionais da reumatologia, a gente sempre tem, na parte de tratamento, uma diretriz farmacológica, né, onde o reumatologista vai utilizar um arsenal terapêutico amplo que a gente tem, mas tem a abordagem não farmacológica. E na abordagem não farmacológica, a primeira coisa que vem é prática de atividade física, tá? Tanto para artrite reumatoide quanto para fibromialgia. A gente já falou aqui também da artrose, da osteoporose. Então, isso tudo vem como recomendação de tratamento não farmacológico para os pacientes. E além, né, do papel benéfico do reforço da musculatura, de alongamento, de proteção da articulação, nós temos aí uma relação da atividade física até com os mecanismos que causam a doença. Por quê? Porque a artrite reumatoide, que foi sua última pergunta, é uma patologia inflamatória. Então, a gente sabe que nós temos aí uma ampla gama de mediadores inflamatórios envolvidos e a prática da atividade física está relacionada com a redução desses mediadores inflamatórios. Então, a atividade física por si só, né, dependendo aí da modalidade, ela vai estar relacionada com o controle da doença, independente da utilização de medicação. Além disso, ontem, né, foi o Dia Internacional do Combate à Obesidade. Hoje em dia, a gente sabe que o tecido gorduroso, ele é um órgão metabolicamente ativo. Então, ele está ali, ele está produzindo mediadores inflamatórios, dentre outras substâncias que são prejudiciais para o organismo e que estão relacionados com o desenvolvimento da inflamação. Então, além do papel de proteção da articulação, né, daquele paciente preservar a função da articulação, evitar sequelas, o exercício físico ele está relacionado com redução daqueles mecanismos dos gatilhos inflamatórios que estão relacionados com o desenvolvimento das principais doenças inflamatórias. Diferente da artrose, a artrose hoje em dia também parece que tem um papel de inflamação envolvido, mas principalmente nas patologias inflamatórias. E sem falar da sobrecarga mecânica também da obesidade, né? A atividade física vai emagrecer o paciente, vai reduzir a sobrecarga mecânica numa determinada articulação e isso vira um círculo vicioso. Porque aí o paciente emagrecendo, ele vai sentir menos dor e vai se tornar mais ativo e vai querer cada vez mais praticar a atividade física. E você encontra muita resistência quando você indica atividade física para a pessoa? Olha, depende muito, tá? A gente
Posso falar que a gente consegue, algumas vezes, uma abordagem, convencer o paciente a realizar atividade física, tá? Mas é difícil. A mudança de hábito de vida, em geral, é difícil, né? Todos os dias a gente fala no ambulatório do hospital universitário ou no consultório, olha, mais importante do que remédio é mudança no estilo de vida. Né? Então, tem que emagrecer, não tem jeito, tem que ter uma dieta saudável, tem que praticar atividade física, faz parte do seu tratamento atividade física. Às vezes eu até escrevo na receita, né? Porque eu escrevo na receita, eu falo, olha, a atividade física está na sua prescrição, também é remédio, igual o outro que vai lá comprar na farmácia. Então, é muito importante, mas às vezes não é fácil, não. Né? Pedir o paciente para parar de fumar, né? Então, é difícil. Uhum. A gente podia falar também daquela experiência que você teve, né, na musculação, com aquela lesão que você teve, aquela dor que você estava no ombro foi indicado cirurgia, e a gente continuou, não, vamos tentar. Com Você aguentou a trabalho dor do tempo, né? né? E com a orientação adequada também, com fisioterapia, a gente conseguiu evitar um procedimento cirúrgico, que não seria pequeno. Tipo assim, a lesão continua ali, mas ela está protegida e você não sente mais ela, não é isso? Uhum. Ótimo. Aí, Vivi, a gente sabe que hoje em dia também as questões emocionais estão muito pungentes, né? Muitas pessoas com problemas, e entre um deles é a fibromialgia, né? E nós sabemos que a atividade física é essencial no tratamento dessa condição. A gente já sabe, as pesquisas já mostram pra gente como que a atividade física melhora, é questão de endorfina, ou é uma questão mesmo do movimento, desse efeito anti-inflamatório. Você sabe falar pra gente como que a atividade física pode melhorar essa condição que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma patologia bastante comum, né? Nos ambulatórios de reumatologia, hoje em dia, é uma patologia que acomete até 30% da população. Nossa, né? é muita coisa. 30%, né? Principalmente mulheres, e realmente tem uma relação bastante estreita com o emocional. Então, são aquelas mulheres... geralmente são mulheres mais jovens, mas isso independe de idade, né? Às vezes a gente tem o diagnóstico de fibromialgia até em criança, e que se apresentam com um quadro de dor difusa. E o tratamento da fibromialgia envolve principalmente a prática de atividade física. São pacientes com dores intensas, né? Então elas falam, nossa, doutora, mas como é que eu vou fazer exercício com tanta dor que eu sinto? Então a gente tem que explicar que a atividade física atua no mecanismo de liberação hormonal no sistema nervoso central que está relacionado com o desencadeamento da fibromialgia. Né? Então, a grosso modo, no sistema nervoso, nós temos hormônios, algumas substâncias que são responsáveis pelo controle da dor, né? E inibem a sensação dolorosa, e outros que estimulam, agravam o estímulo doloroso. Entre a substância, as diversas substâncias que protegem, digamos assim, contra a dor, a gente tem a serotonina. E na condição da fibromialgia e dores crônicas em geral, né, a gente tem uma redução dos níveis no sistema nervoso de serotonina, né, um neurotransmissor. E não só com relação à dor, né? A redução de serotonina mexe com toda a parte emocional. Então, a paciente tende a ter transtornos do humor, ansiedade, distúrbio do sono, é muito comum. Então, todos esses sintomas, dor, transtorno de ansiedade, transtorno do sono, estão relacionados com a redução dos níveis de serotonina. Então, a atividade física, ela promove liberação de serotonina. Então, é muito importante para o controle do quadro de dor do paciente. E aí vem a questão. Que tipo de atividade física que a gente vai recomendar para essa paciente? Uma paciente que tem uma condição extremamente dolorosa, que às vezes a intensidade é tão importante que chega a atrapalhar
o desempenho de atividade de vida diária, a capacidade de trabalhar dessa paciente, até o convívio social, o convívio familiar, né? Tem toda a questão de depressão envolvida. Como que a gente vai colocar na cabeça dessa paciente que ela precisa fazer atividade física? Primeiro, conversando, né? Nós temos vários sites, redes sociais que são direcionadas para o público leigo, todas elas são de fácil acesso e sempre colocam como primeiro lugar no tratamento da fibromialgia a abordagem com atividade física. Então, aí a gente tem que dialogar com o paciente e tentar achar em um meio termo, né? O que o paciente gosta, porque aí, no caso, pode ser uma atividade aeróbica, pode ser uma musculação, pode ser uma hidroginástica, pode ser dança de salão. É aquilo que o paciente vai sentir prazer, né? Se eu obrigar o paciente a fazer uma atividade que ele não quer, não vai dar certo. Então, eu costumo conversar muito nesse sentido. Agora, é muito diferente o resultado de uma paciente de fibromialgia que não adere à prática regular de exercício físico e aquela que adere. A resposta é infinitamente melhor. A gente consegue diminuir medicamento, às vezes consegue manter o tratamento dessa paciente só com realização de exercício físico. É um santo remédio, mas a paciente tem que aderir. Né? E assim, eu sempre costumo falar, olha, vamos devagar e sempre. Não adianta ir com muita sede ao pote, que aí realmente a dor pode piorar, pode ter algum tipo de lesão, e aí a gente tem uma complicação ainda maior. Deve ser uma decisão muito difícil para essas pessoas que sofrem com isso, né? Porque pessoas saudáveis, pessoas normais, assim, né? Que estão numa condição equilibrada. A gente já tem uma dificuldade, né? Tem aqueles dias que a gente não tá com vontade mesmo, tem que fazer aquele esforço. Eu falo isso muito com o meu público. Quantas vezes a gente vai sem querer mesmo, né? Tipo, nem pensa. Tá na hora, vai e acabou. Então, eu acredito que para as pessoas é mais difícil. E as orientações que a gente tem na musculação para esse tipo de pessoas, né? Que é um treino normal, que a gente tem que só orientar a pessoa que ela vai sentir mais dor mesmo. E que a gente vai gerenciando essa dor e vai fazendo um tratamento da melhor forma possível, porque não é nenhuma condição ali no músculo que limita ela de fazer, né? É a dor, é a dor. Então, é como se você estivesse tratando uma pessoa normal, só que você vai fazendo um trabalho psicológico ali para ela ir suportando a dor para ter uma melhora depois. Né? Então, estamos certos, então. Então, engraçado, não tem nenhuma pergunta, não? Não tem ninguém perguntando, assim, o público tá firme, mas ninguém tem pergunta, não. Eu acho que tá bom, acho que você está falando que eles querem escutar. Falando, não tem ninguém querendo perguntar. Isso. Ô, Vivi, e da hérnia? E nas condições de hérnia de disco? O que você acha do fortalecimento muscular? Continua a mesma questão? Importantíssimo, né? Inicialmente, aqueles quadros agudos, aí tem que ter uma avaliação para ver o tipo de hérnia, o tamanho da hérnia, se tem compressão de estruturas neurológicas ou não, em que isso aí que vai ditar o tratamento. Primeiramente, se é um tratamento através de cirurgia ou se vai ser através de um tratamento conservador, né? Clínico. Geralmente, inicialmente, esses pacientes são orientados a um trabalho de reabilitação, que geralmente inclui fisioterapia, né? E depois, esses pacientes, uma vez passada a crise aguda, eles vão ser direcionados para a prática de atividade física. E aí entra o papel do fortalecimento muscular, principalmente da musculatura ao redor da coluna, né? A questão de alongamento também, redução do peso, né? Para aqueles pacientes que são obesos, né? Eles são orientados a perder peso. Então, a atividade física, a prática de atividade física regular, direcionada, bem orientada, faz parte do tratamento da lombalgia crônica, né? Digamos assim, que é o sintoma mais comum relacionado à hérnia de disco. Eu tenho, assim, muito sucesso no treinamento com as pessoas com hérnia de disco. Muito, muito sucesso mesmo. Assim, eu trato assim, com toda atenção. Lógico que não pode estar na crise, né? Elas levam os exames para mim, eu dou uma olhada. E a gente tem um treinamento muito bom, assim, que nunca na minha prática piorou, sabe? Nunca. Ou a gente anula os sintomas e a pessoa tem uma vida normal, ou
estabiliza, fica tranquilo. De vez em quando pode sentir uma coisinha ou outra, a gente redobra a atenção, entendeu? Vai passeando Uhum. pelo corpo, treinamento, tipo, hoje eu tô com. Porque meus alunos são maduros. Então já chegam Uhum. nessa idade com alguma condição. E a gente vai passeando pelo corpo. Mas a gente consegue fazer Uhum. um fortalecimento muscular. Mas a maior dificuldade que eu tenho é convencer a pessoa. Parece que assim, que o médico ele tem mais autoridade para falar. Mas às vezes o personal não tem tanta. Então, às vezes, eu encontro com a pessoa na rua, tá treinando? Não, tô com hernia de disco, tô proibido de fazer musculação. Aí começa. Aí eu É começo a assim mesmo. falar, mas parece que tá entrando por aqui, saindo por aqui. Dá uma frustração tão grande que eu sei assim, que se for, vai dar certo. Se for, a qualidade de vida vai melhorar. Vai viver com aquilo ali tranquilamente. Mas Uhum. às vezes a gente não consegue convencer. Isso é muito frustrante. Nossa, tem uma pergunta, Vivi. Você tá conseguindo Oi? ver ela aí? Você tá vendo a Não, não tá pergunta aí? aparecendo para mim, por isso que eu te Tá, perguntei. Porque como eu tá. peguei outro celular, Tá assim, a Vânia tá perguntando assim, ó, Vivi, e o Pilates? Como você vê essa opção enquanto atividade física? É benéfica, suficiente ou deve ser uma opção a mais? ei, Vânia, não tá aparecendo a pergunta para mim, não, mas aí vocês vão colocando aí que a Paula vai passando Tá, para eu vou mim. vendo. Só um pouquinho que a Vitória conseguiu botar no meu telefone agora. Aí aparecem as perguntas para mim. Aham. Tá dando? Tô contando. Não, deixa aqui. Eu vou falando Não aqui, vai é que dar eu não, que você já entrou digitei. aqui. Deixa aí. Não, mas eu tô Melhor não ao arriscar, vivo em não. Não dois. vou arriscar, não. É porque eu tenho Instagram em dois, no meu telefone da Vitória. E aí no Aham. meu tá aparecendo agora, eu entrei. Ô, Vânia, o Pilates é uma excelente atividade, tá? É uma atividade bastante completa. Também, né, da mesma maneira que a musculação, que é realizada com o personal, geralmente, né, e pelo menos é o ideal que seja acompanhado de perto, ou por um fisioterapeuta, ou por um educador físico que tenha a formação para o Pilates, e é uma atividade física que a gente recomenda com frequência para qualquer tipo de patologia que envolve dor crônica e com bons resultados, tá? Tá É o que eu dentro falo, o aí que eu falo, das indicações. que eu falo com elas, Vivi, porque a Vânia já passou dos 60 e tal. O que eu falo com elas quando elas me procuram, às vezes, é porque o Pilates já não consegue aumentar a massa muscular como a musculação vai fazendo, entendeu? O Pilates ele é mais recomendado se tem uma hora, que é mais para alongamento, para estabilização. É uma atividade muito boa. Mas eu acho que até certo ponto só. Acho que chega num platô que não desenvolve tanta massa muscular, entende? Aí eu puxo elas para Entendo. musculação. Mas às vezes faz junto. Faz Mas o treino lá. é uma opção sim, né? O É Vivi tem uma outra opção. pergunta, tá? A Jaque está Tá. perguntando. Como fazer para sair do comodismo? Concordo com toda a fala de vocês. O difícil é isso, Paula. Você já convenci ela sim. Fale sobre os caras, essa força de vontade em nós. E aí, agora, Vivi? Porque Vivi é Eu acho o matadora, gente. seguinte, eu acho o seguinte, primeira coisa é foco, né? Ei, Rafael, você vai perguntar para mim? Um amiguinho da Vitória entrou na nossa live. Ai, ai. O foco e determinação. Ninguém vai malhar por você, né? Tem algumas vezes que eu chego, a Paula é testemunha disso. Eu já fui para academia com crise de enxaqueca, eu já fui para academia gripada, quase desmaiando, mas estava lá, né? É óbvio que nesses dias a gente diminui a intensidade do treino, tem dia que a gente sente dor também, né? Mas ninguém vai te convencer. Primeira coisa é você ter autoestima e reconhecer que hoje em dia a atividade física ela é sinônimo de saúde, né? Então, a gente costuma falar, o melhor tratamento, o melhor remédio ainda é a prevenção. E a atividade física está relacionada com a prevenção de diversas doenças e melhora de condições crônicas, como é o caso da dor crônica, né? A gente fala aí de uma das principais causas de mortalidade no mundo hoje, que é a doença cardiovascular. A atividade física é capaz de prevenir, né, juntamente com uma dieta equilibrada,
a ocorrência das complicações cardiovasculares. Ô, Então, Vivi, não fala existe receita mágica, tem que querer. O benefício vem. aqui, fala com ela que eu tenho treino para escova no dia que você vai de escova. Fala com ela que eu tenho treino pro dia que tá com dor no braço. Eu tenho treino pro dia de TPM. Eu tenho treino pro dia que tá com raiva, com dor de dente. Fala pra ela. É o que eu falei. O exercício assistido, a chance de se ter sucesso é maior, né? Porque existe toda uma adaptação. Tem dia que a gente tem que ir mais devagar. Tem dia que dá para a gente acelerar e ir um pouco mais forte. Mas a vontade de ir tem que superar a vontade de ficar na cama, né? Principalmente para quem vai para academia cedo. E depois que a gente termina a atividade física, a sensação de bem-estar é muito grande, né? A gente fala, não, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que eu não fiquei em casa. Então, Aqui, a Jaque falou assim pra você. Por isso que você está esse espetáculo. ó, tá entrando mais amiga minha aí, ó, Aline, Rosana, Rosane. um colega meu de faculdade, Estevam, lá de Patos de Minas, ó. Você viu a Tem pergunta treino para dele? coluna travada? Tem. Tem Isso. sim, Estevam. Bom, eu estou dando os exemplos todos comigo aqui hoje, né? Porque eu, além de uma ruptura importante do manguito rotador no ombro direito, que eu consegui sair da cirurgia através do treino, da fisioterapia e depois a manutenção no treino de musculação, eu tenho hérnia de disco também, né? Então, vira e mexe, a coluna trava. E isso não acontece só comigo, e como eu já comentei aqui, no lombálgico crônico, que é a famosa coluna travada, ou dei um jeito na coluna, quando o paciente sai do quadro agudo, como eu já comentei, né, para quem está entrando agora, o protocolo de tratamento de lombalgia crônica envolve a prática regular de atividade física, com fortalecimento da musculatura paravertebral e também o treino de alongamento e redução do peso. Então, o treino para coluna travada é esse aí, mas tudo com orientação, porque senão você tem uma protusão discal, que não é uma protusão muito importante, que não tem uma compressão de estrutura neurológica importante. Você faz uma atividade física sem orientação, um treino de musculação sem orientação, às vezes até uma caminhada, né? Hoje eu vou sair para caminhar, eu vou dar uma corrida, você aumenta a protusão, isso pode virar uma hérnia e virar um caso cirúrgico. Então, tudo tem que ser bastante direcionado e com um profissional habilitado para te assistir, que com certeza o sucesso do tratamento vai vir. Eu vivi assim, o que eu gosto da musculação, que eu falo tanto, que eu recomendo tanto, porque a musculação orientada, né, com quem pode ter um personal, quem pode ter uma pessoa dando uma atenção, é que a gente consegue, por exemplo, você senta num aparelho de remada, você faz só a remada, seu corpo todo tá parado, eu tenho controle daquilo ali. Entendeu? Por isso que eu gosto da musculação. Tipo, isolar, não isola totalmente, mas que a gente consegue separar a musculatura que a gente está trabalhando e concentrar o trabalho naquilo. Entende? Então, a musculação é muito segura. Mas uma coisa que a gente tem que observar também, que às vezes a pessoa não atenta para isso, por que é importante o trabalho do fisioterapeuta junto? Porque na musculação, o treino de força, o treino mais de estética, não trabalha tanto a musculatura estabilizadora. E na fisioterapia trabalha, que é importante para essas condições também. Entendeu? Então, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância do treino de força para essas condições articulares. Né? Isso que nós Que é o estamos. que eu chamei de treino de resistência. Né? A É o gente treino está de falando resistência aqui de de dor, força. estamos falando aqui até agora de dor, né? Falamos da atividade física, do exercício físico para artrite reumatoide, para artrose, para lombalgia. Mas eu queria ressaltar a importância da atividade física para o tratamento da osteoporose, né? Que a gente ainda não falou. Né? Uhum. É interessante que nós estamos abordando aqui só a patologia que é mais frequente na mulher no mês do Dia Internacional da Mulher, né? Então, uma Uhum. homenagem aí às mulheres guerreiras. Isso, importante.
Então, a osteoporose também é uma patologia bastante comum, que é a osteoporose primária comete principalmente as mulheres na menopausa, no climatério, né, na pós-menopausa, onde ocorre perda de massa óssea. Nós temos uma abordagem farmacológica, mas, mais uma vez, a atividade física faz parte do protocolo do tratamento não farmacológico, né? E aí eu ressalto ainda mais a importância do treinamento de resistência, né? Porque o fortalecimento muscular ele vai proteger o osso daquela paciente, reduzindo a ocorrência de fratura. Né? Então, a osteoporose também é uma doença que o paciente sai do meu consultório, além da abordagem medicamentosa, vai escrito embaixo da receita. Exercício físico, de preferência musculação. Às vezes, quando o paciente não quer fazer musculação logo de início, doutor, eu quero pilates, como a Vânia já contou aí, a gente deixa fazer, mas acaba que depois o corpo da paciente pede mais. Né? A mesma coisa a hidroginástica, tem paciente que fala, não, deixa eu começar a hidroginástica, é melhor do que não fazer nada. Mas o ideal aí é um treino de resistência, né? Com a carga. Uhum. Ô, Vivi, eu li um artigo outro dia explicando, assim, de uma forma bem simplificada, essa questão da osteoporose e do musculatura, né? Que os ossos foram feitos para segurar os músculos e o corpo raciocina. Como não tem músculo, não precisa de osso. Procede? Quando não tem músculo, não precisa do osso. Assim, uma situação assim, um pouco complicada. Mas assim, eu vou citar aqui 2 exemplos, tá? O meu marido é cirurgião oncológico, né? E ele tem um câncer grave que geralmente acomete pessoas jovens, em que ele retira, né, uma cirurgia grande, são poucos casos descritos na literatura, ele retira o osso da bacia, a cabeça do fêmur, parte do fêmur. E ali ocorre, o paciente consegue andar com a força da musculatura. É impressionante. Eu já vi pós-operatório dele com... Vitória, passando aqui. Eu já vi pós-operatório dele. Ele tem vídeos que ele apresenta em congressos, né? Com o paciente sem o osso na perna e que volta a andar. Mas, assim, isso é uma condição excepcional. Tá? A Vânia está perguntando aqui, não é a Vânia? É a Vânia. Que a Paula sempre defende a musculação, o treino de força. E o aeróbico também é importante ou podemos prescindir dele? Fala de você, Vivi, fala de você. Olha, a atividade aeróbica, ela é importante. Por exemplo, para fibromialgia, a atividade aeróbica, ela é uma das principais recomendações. Tá? Mas se a paciente quiser fazer o treino de força, a musculação, ela pode ir. Começa com uma intensidade menor, exercício de intensidade de leve a moderada, até chegar no exercício de intensidade mais importante, né? Essa evolução, ela vai vir com o tempo. Mas, assim, depende muito do paciente. Aquele paciente que tem uma obesidade importante, a atividade aeróbica, ela é importante no sentido de acelerar o emagrecimento. Mas existem trabalhos que comprovam que só o treinamento de força, só a musculação é capaz de fazer com que o paciente perca peso e consiga a manutenção desse emagrecimento. O que a gente costuma observar? Que a atividade física aeróbica, ela costuma trazer muito prazer para certos pacientes. E isso eu me incluo nesse rol de pessoas. Aqui eu posso falar paciente também. A gente sente prazer em realizar atividade física. A liberação de serotonina, de endorfina, com a realização, com a prática da atividade física aeróbica, ela é enorme. Então, se faz bem para a cabeça, eu creio que não vai fazer mal para o corpo, não. Mas então, o excesso que você vê, e os excessos?
E se gosta, obviamente tem que tomar cuidado com lesão, né? Se você vai, por exemplo, praticar uma corrida, eu gosto de correr, eu gosto de andar de bicicleta, você tem que ter um preparo para a sua articulação, para as suas estruturas ao redor da articulação, que é o que a gente chama de estruturas periarticulares, estarem preparadas para aquele impacto da atividade física aeróbica. Senão você pode lesionar e aí parar de vez, né? Nem o treinamento de força, nem o treinamento aeróbico. Mas tudo na medida certa não faz mal. Uma aula de spinning é tão gostosa, eu gosto de fazer. Né? Então faz bem para a cabeça. Se a pessoa gosta, eu não vejo e sabe fazer da maneira correta, sem excesso, não vejo problema, não. E com bom fortalecimento, né, Vivi? Aqui tem outra Isso, pergunta não, para é o que eu você. estou falando. Você tem que ter o preparo da estrutura para poder receber o impacto, por exemplo, de uma corrida, né? Quem vai fazer meia maratona, maratona, ou até os corredores do final de semana, né? Tem que ter uma estrutura preparada, senão vai lesionar. A Áurea está perguntando que quem tem hérnia cervical pode fazer musculação. Boa pergunta, né? Muito semelhante à orientação que a gente fez para a hérnia lombar, né? A hérnia cervical também pode acontecer, então a pessoa vai referir dor na região da coluna cervical, pode irradiar para o ombro, pode irradiar para o braço, dar dormência no braço, às vezes até perder um pouco da força no braço. E a primeira coisa a ser feita, como a gente falou, né? Não sei se a Áurea chegou agora, a gente comentou, é a mesma coisa da lombar. Primeiro, o paciente não pode estar em fase aguda de dor, né? E durante a crise aguda de dor, a gente primeiro tem que tirar o paciente dessa crise de dor e avaliar o grau, o tipo de herniação. Tá? Primeiro, é um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico? Se for tratamento clínico, uma vez passada a fase aguda, está indicada atividade física, sim. Tá? Mas aí tem que ter orientação. Eu, às vezes, costumo enviar uma carta para o educador físico que assiste o paciente, porque qualquer exercício que for feito de uma maneira errada ou com uma intensidade indevida pode piorar o quadro. Mas o exercício físico, principalmente da mesma maneira que a gente falou para a coluna lombar, com fortalecimento de musculatura, alongamento, com certeza vai ajudar e muito no tratamento. Muito mais do que o remédio. Tem pacientes que são dependentes crônicos de analgésicos e cada vez vai ficando cada vez mais necessidade de analgésicos cada vez mais potentes. Aquele paciente que tem uma dor cervical crônica, e às vezes não é só por causa de hérnia, não. Né? A gente falou aqui de artrose, a artrose ela também pode acometer a coluna cervical. É o famoso bico de papagaio. Né? Então, aquele bico de papagaio, se ele cresce para dentro do canalzinho da medula, ele também vai comprimir a medula, os nervos, né? As raízes nervosas, da mesma maneira que uma hérnia discal comprime. E aí o tratamento também na fase crônica, de dor crônica, está indicado a atividade física, principalmente exercício de fortalecimento da musculatura e alongamento. E colocar peso nas costas em hipótese alguma. Não, de jeito nenhum. Na hérnia cervical. Você tem muitas... Mas eu sou um exemplo vivo de que a musculação faz muito bem. Depois que comecei a treinar com a Paula, eu nunca mais senti dor no corpo. Nenhuma dor na coluna, nada. Ótimo. A gente está fazendo um fortalecimento. E ela continua fazendo agachamento. A Gabi chegou, Samira, minha filhada, chegou. Cheio de gente entrando aí, ó. Vamos fazer perguntas, gente. Vamos aproveitar que a Viviane está aqui, nossa disposição. Uma modalidade que a gente ainda não comentou aqui, eu até achei que ia sair esse questionamento, são exercícios que envolvem alongamento. Yoga, tai chi, né? Que também são indicados. Lucélia entrou, minha irmã entrou, aluno meu entrou, todo mundo aí bem-vindo para nossa live, né, Paulo? Tá começando agora, tá, Vivi? Porque agora que eles chegaram, vou começar tudo de novo. Então, eu achei que alguém ia perguntar, né? Principalmente na fibromialgia,
Eles têm medo de mim, Hoje em Vivi. dia, Eles estão com medo de mim. hoje em dia tem muitos trabalhos mostrando, né, exercícios como yoga, tai chi chuan, na melhora da dor, né? Não só da dor. Os pacientes, eles melhoram além da dor, melhoram a qualidade de vida, melhoram a função, melhoram os sintomas de depressão, de ansiedade, do sono. Então, tá aí também mais a gente está falando de exercício físico e dor, né? Tanto a yoga quanto a minha irmã está falando aqui que ela gosta de fazer ginástica. De correr também, né, Tetê? Ah, meu marido também acabou de entrar e nem sabe que eu já falei dele aqui, né? Do caso clínico que ele operou. Ó, a Lucélia, minha amiga bailarina, está ressaltando aqui, ó, que o balé é o Valeu, melhor. melhor. Olha, realmente é um complemento, tá? Da mesma maneira que a gente falou de atividade aeróbica, o balé também é excelente, né? Eu também sou do grupo das bailarinas e eu creio que o balé também me ajudou muito na questão da dor crônica, tanto do ombro quanto da coluna. Por quê? Porque é um trabalho, como a Paula já comentou aqui, muito direcionado, né? Trabalha muito alongamento, trabalha equilíbrio, né? Então, é uma modalidade muito bem lembrada que a gente não podia deixar de falar aqui. Né? Eu tinha Mas não falado da pode, dança, né? mas não Eu já pode tinha fazer sem falado da treino de dança. força. Mas não pode fazer sem treino de força. É ótimo Não, também. Dançar, bom não. pra O ideal é cabeça, mas não você pode ter um fazer sem força. preparo. O ideal é você ter um preparo. Eu já tinha falado da dança. A musculação pode piorar a escoliose, Vivi? Quando bem orientada, não. A tendência é melhorar, tá? Uma paciente minha, Valéria, boa noite, Valéria. O Caio, meu aluno, bailarinos profissionais. A Valéria está perguntando aqui A TT tá sobre zoando a o... gente. Tá, muito. A Valéria está perguntando a respeito do RPG, né? A RPG, que é a reeducação postural, também bem lembrado, né? Aí é uma modalidade de fisioterapia que a gente também utiliza muito para pacientes com condições de dor crônica, né? Por exemplo, a gente já falou aqui das condições, uma escoliose na coluna, que é aquele desvio, a coluna em S. A gente já falou de artrose de coluna, a gente já falou de hérnia de disco. A reeducação postural, que é a RPG, traz benefícios imensos para esses pacientes. Bem lembrado, Valéria. Obrigada pela pergunta. Pessoal, quem perdeu a live desde o início, ela vai ficar gravada no meu Instagram, tá? Vocês vão ter oportunidade de assistir tudo depois. Alguém tem mais uma pergunta? Eu combinei com a Vivi até 9 horas, só nós já passamos do horário já, Vivi. Jaque, parabéns, Paulo e Vivi. Tudo muito explicativo, adorando. Nossa sorte. Obrigada, Jaque. A Jaque é minha aluna nova, minha aluna novata, tô esperando ela chegar. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente abordou tudo, né? A importância da atividade física, passeamos aí por todas as modalidades que estão associadas com melhora de dor crônica. Então, a atividade física faz bem para o corpo e para a cabeça, né? A cabeça manda. Uma cabeça estando bem coordenada, tudo tende a melhorar. Mas tudo tem que ser com uma intensidade adequada, com uma boa orientação, que com certeza isso só vai acrescentar ao tratamento. É muito diferente o paciente que adere à atividade física, o paciente que tem dor crônica, que adere à atividade física, é aquele que não adere. É excelente o resultado. Vivi, muito obrigada pela sua participação. Acrescentou muito pra gente, tá? A Gabi está perguntando aqui o que pode. O que a Gabi quer saber se pode? Obrigada, Ela colocou um Vânia. agachamento, né? Dani. Ela colocou um agachamento. A Gabi é malhadora forte. Fortuna. Ela quer saber do agachamento? Pra Não quê? sei. Margarida, um beijo para Margarida. Beijo, Ela Margarida. quer saber de agachamento para alguma condição específica ou não? Eu não vi a pergunta. Também não.
Depois eu respondo para ela. Tá, joia. Vivi, muito obrigada pela sua participação, Obrigada tá? a você pelo Adoramos. convite, da gente poder falar, esclarecer um pouquinho, que realmente existe todo um receio do paciente que tem dor de realizar algum tipo de exercício físico por achar que aquilo vai gastar mais articulação e que vai piorar a condição dele. Então, é muito importante que se tenha isso em mente bem claro. A atividade física para qualquer modalidade de dor crônica só vem trazer benefício. Devagar e sempre, com boa orientação. Acreditem em mim, viu, meninas? Obrigada, tá, Vivi? Um presente para todo mundo no Obrigada, mês boa da noite mulher. para todo mundo. Até a próxima. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.